Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Pensamento e Sintonia, com a palestrante Raiciane. Antes do estudo começar, nós vamos cantar a música Doce Sentimento. Uma excelente semana para todo mundo. Doce sentimento envolve o meu ser, semente que um dia vai brotar e crescer no terreno do coração, no plantio da razão, no cultivo de uma boa plantação. Vibração sublime, no amor ela se exprime, pela luz a irradiar na imensidão. Paz que ilumina, é o sol que agora brilha, que acalenta, acalma e aquece um novo dia. Laia, laia, vibração sublime, no amor ela se exprime, pela luz a irradiar na imensidão. Paz que ilumina, é o sol que agora brilha, que acalenta, acalma e aquece um novo dia. Laia, laia. Olá, boa noite. Olá, bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje com o tema Pensamento e Sintonia. Vamos ver o que isso pode nos ajudar, nos auxiliar para o nosso crescimento e para o momento que também estamos vivendo. Então vamos iniciar com uma breve prece, levando os nossos pensamentos ao alto. Amado Mestre Jesus, hoje reunidos para mais uma reflexão, rogamos por assistência dos benfeitores espirituais, para que nos auxiliem no entendimento e compreensão do estudo, que tanto nos auxilia na nossa jornada evolutiva, e com o coração repleto de amor e de gratidão, rogamos por toda a humanidade terrestre que neste momento enfrenta um momento de grande desafio, que a todos os corações possa ser sentido o teu amor e a tua misericórdia. Que tua presença seja item de convicção em cada coração. Que a tua paz e o teu amor esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, na oportunidade do estudo desse tema, é uma coisa que ficou muito latente, a importância dele neste momento que estamos vivendo, em função da pandemia do Covid-19. Porque estamos reclusos, fora das nossas
atividades habituais de sair, né? De trabalhar fora de casa, de ir ao centro, Bezerra de Menezes, de ter nosso dia a dia no que a gente considera normal. Estamos mais reclusos no ambiente de casa para a nossa própria saúde. Então, nesse momento, muitas coisas afloram e os pensamentos são deles. Muitos pensamentos e tal, muita gente chega a conversar comigo e uma das coisas sentidas é angústia, é ansiedade, né? Ansiedade do problema, o medo, né? Medo de ser contaminado, medo de não voltar à normalidade, a ansiedade querendo que tudo se resolva do dia para a noite, né? Todas essas coisas afloram e aí desnorteiam um pouco o pensamento, o equilíbrio, né? Pensamento. Então, hoje vamos abordar o tema pensamento em sintonia sobre a visão da doutrina espírita. Bom? E nós vamos iniciar o estudo focando no conceito do que seja pensamento, né? Do que é pensamento. Né? A palavra pensar, ela vem do latim, né? Do latim pensare, que é o ato de avaliar, de dar peso, né, a algo. Então vamos lá, no dicionário ele fala pensamento, ato ou efeito de pensar. Então vamos buscar o que é, e a definição de pensar lá no Aurélio, o que é que nos diz? Submeter algo ao processo de raciocínio lógico, exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção. Gente, raciocínio lógico, capacidade de julgamento. Quando a gente fala em raciocínio, a gente pensa em mente, pensa no cérebro, né? Então a gente tira daqui duas conclusões dessa simples definição do que seja pensamento no nosso dicionário Aurélio, nosso dicionário de português. O pensamento é aquilo que é trazido à existência através de atividade intelectual. Tá? Bem simples. Mas disso daí a gente tira outra coisa. Da atividade intelectual, então ela vem da nossa mente. E nada melhor do que Freud para nos falar, o pai da psicanálise, né? Para nos falar uma definição sobre mente. Né? Se vem da mente o estudo de algo que está relacionado à mente. E ele deu sim uma definição. Olha lá, médico neurologista, ele fala que pensamento trata-se do deslocamento da energia mental com o propósito de realizar a descarga motora da excitação. Eu negritei aqui para a gente prestar bem atenção nessa palavra, deslocamento. Quando a gente fala em deslocamento, me sugere movimento, nos sugere atividade, né? Nos leva ao que se refere à atividade, ao movimento, nada de inércia. E olha só que quando ele começou os estudos dele, ele falou já em pensamento relativo à energia. Um homem muito à frente do seu tempo, né? Energia mental. Então trata-se do deslocamento da energia mental. Puxa vida, se Freud falou isso, no Aurélio a gente viu a palavra mente, né? Que vem relacionado ao raciocínio lógico, né? Ao julgamento. E onde é formado o raciocínio lógico, né? Onde que é formado um julgamento? A gente ampliou um pouquinho, chegou em Freud, e Freud fala o quê? Deslocamento da energia mental. O deslocamento da energia nos fala em atividade e em energia da mente. Então, o que será que a doutrina espírita tem a nos falar sobre o pensamento?
Desde já eu já convido todos vocês a ler o livro Pensamento e Vida, quem ainda não viu, quem ainda não leu. É muito bom, é um livro pequenininho, mas repleto de ensinamentos, um verdadeiro código de conduta para nós. Emmanuel, foi ditado por Emmanuel. Emmanuel nos fala o seguinte: o pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação, no tempo, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio. Fotônio é um termo designado da física que se refere a um quanto de energia, ou seja, a um feixe de energia luminosa. Tá? Então, sendo tão mensurável quanto um quanto de energia luminosa arrojado pelo fulcro luminescente que o produz. Percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Sustentando a criação. Gente, vamos atentar aqui duas palavras muito interessantes. Força criativa. O pensamento tem poder. O pensamento é força criativa. Está aí a importância desse estudo, né? Por que estudar sobre o pensamento? Por que estudar o pensamento neste momento de pandemia? Neste momento que estamos reclusos, isolados? Porque o pensamento tem poder, gente. E agora, no momento que nossas atividades cotidianas estão mais, vamos dizer assim, paradas, ou mudamos a forma de executá-las, como agora, né? Eu não me desloquei até o centro para conversar com vocês, para fazer um estudo. Estou no meu próprio lar fazendo esse estudo. Então nós ganhamos um pouco mais de tempo, né? Então, o tempo nos leva a pensamentos, a mais reflexões. Eu só tenho que pensar na qualidade desses pensamentos, na qualidade dessas reflexões. Como é que elas estão? Porque o meu pensamento cria. Ele é força criativa. E ele, vamos dizer assim, movimenta-se, como que Emmanuel colocou, por intermédio de ondas. As ondas de rádio não atingem, as ondas do pensamento também não atingem, chegam a determinados pontos, dependendo dos pensamentos, quais são, né, o tipo de pensamento, elevados ou não. E todos implicam em circuitos. A gente pensa em circuito, tem circuito fechado, circuito aberto, movimentos de ação e reação. Ou então, para tudo vai ter uma ação e uma reação no tempo. Olha que importante que é. Sustentando o alto fulgurante da criação. Então, gente, a gente percebe uma coisa que tá aí. Se é fonte criadora, né? Se o pensamento é força criadora, se o cérebro está aí, né, no centro dessa, vamos dizer assim, a mola que vai gerar essas criações, né, é o centro para a criação dessas molas, dessas ondas, dessas ondas que são sutis, a gente tem que ter uma atenção especial ao pensar. E o pensamento, ele funciona instantâneo, né? No momento que eu falo com vocês, eu já pensei, né? Ele já foi.
Por isso que é tão importante o vigiar. Nós vamos ver isso aqui. Então vamos lá. Freud deu lá a definição, né? E ele colocou que nós temos um deslocamento da energia mental. Okay. Então vamos ver aqui o que Emmanuel nos fala. Ele nos fala que a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetindo, ou seja, repetido. Nós emitimos raios e assimilamos. Olha só, o que será um espelho? O que é um espelho? Quando a gente está diante de um espelho, eu vejo a minha imagem, e a minha imagem está refletida. Ela reflete uma imagem diferente de mim? Não. Ela reflete o que eu realmente sou. Então vamos pensar. Se eu tenho coisas boas na minha mente, ela vai refletir coisas boas. Se eu não tenho coisas tão boas, vai ser uma imagem, um reflexo, também não tão bom. Então, a palavra espelho, mais para frente ele coloca como a mente humana é o espelho da vida, ou seja, tudo que fazemos, tudo que somos, a mente reflete na vida. E aí ele continua, o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que move, que tudo move, criando, transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Olha só, gerando força do pensamento, que tudo move. Nós temos ou não que ter muito cuidado com o que pensamos, com a nossa casa mental. Como anda a nossa casa mental nessa época de pandemia? Como andava a minha casa mental antes? E eu agora, com um pouco mais de tempo, qual o uso que eu estou fazendo desse tempo? Eu estou vigiando? Será que eu estou em equilíbrio? Né? São questionamentos que a gente tem que fazer e a importância do estudo nessa percepção. Tá? Todo estudante tem que ter esse autoquestionamento. Então vamos ver o que a Emmanuel fala desse espelho. Olha lá. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância. A maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho, para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se destranque das trevas, se desentrance das trevas, à custa de esmeril do trabalho. Olha que legal. Esse espelho, ou seja, esse reflexo da nossa mente, ele ainda está muito prisioneiro às sombras espessas da ignorância. Mas por quê, gente? Porque nós vivemos atrelados à ilusão do mundo material. Nós às vezes mergulhamos de cabeça no trabalho, na escola, na pós-graduação, no cuidado da casa, no cuidado dos filhos. São inúmeras atividades, né? E esquecemos dos verdadeiros valores, digamos, de a nossa verdadeira pátria. E passado esse tempo aqui de estágio, nós voltamos para lá. Vamos dizer que aqui seja um estágio.
A gente vem cá colocar em prática o que aprendemos e também ganhar novos conhecimentos. E aí a gente volta. Então, como a gente fica aqui mergulhado nessa névoa espessa, né, das coisas terrenas, a gente esquece, né, de valorizar as coisas de fora. A gente esquece de valorizar as coisas que estão fora dessa cúpula. Então ele nos diz o seguinte, para que a gente irradie, né, o brilho que existe em nós, como Jesus Cristo diz, brilhe a vossa luz, em Mateus. É preciso muito trabalho. Emmanuel diz, a custa 2 mil do trabalho. A gente precisa de muito trabalho. A gente precisa de muito trabalho para poder conseguir tirar um pouco. A gente precisa do trabalho para nos livrar dessa casca, né? Para nos livrar dessa, vamos dizer assim, essa ignorância. E essa ignorância que a gente fala, essa casca, essa capa de ignorância, é o não saber, é a falta de conhecimento. Por quê, gente? É uma coisa alarmante, uma coisa... Não. Porque nós vivemos atrelados às coisas aqui. Então a gente costuma... Já paramos para pensar nas moradas do Pai? Já paramos para pensar nos outros irmãos fora do nosso planeta Terra? Pensar nas relações nossas com os outros irmãos de outros planetas, né? Então a gente fica muito concentrado em nós. Então nós temos pouco conhecimento, é isso que eles dizem, sobre as sombras espessas da ignorância. Então esse espelho reflete que nós somos aqui, agora. Por quê? Porque ele é um reflexo que é coerente com a nossa faixa evolutiva. A nossa mente está hoje, vamos dizer, circunscrita aqui no nosso planeta de provas e expiações. Por quê? Porque se eu estou encarnada no mundo de provas e expiações, significa que a minha faixa evolutiva, caso eu não seja uma missionária, que não sou, não estou falando no geral, como a gente está falando, eu estou aqui encarnada num planeta de provas e expiações, então a minha faixa evolutiva está aqui, é coerente com um planeta de provas e expiações. Então, a minha ignorância, a minha falta de saber sobre as demais criações do Pai Celestial existe. E eu reflito a minha mente o conhecimento adquirido até hoje. Mas qual que é a nossa missão? Cada vez mais trabalhar. Quando nós trabalhamos, né? Quando nós esmerilamos a nós mesmos através do trabalho, através da experiência, nosso reflexo é cada vez melhor. Nosso reflexo é cada vez mais belo. Nosso reflexo trabalhado no bem. É o brilho dessa luz. E o estudo ele não estaria completo se a gente não tivesse aqui os livros do Pentateuco Kardeciano, né? Que nesse caso aqui é o Livro dos Espíritos. E eu trouxe algumas questões para nós fazermos nossa reflexão. Na questão 833, Kardec pergunta a espiritualidade. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, pode-se impedir a sua manifestação,
mas não aniquilá-lo. Olha só que interessante. Muito interessante. Gente, quando a gente fala para um filho, filho, não fale mais isso. Isso é errado. Você não pode falar isso. A gente repreende, né? A gente conseguiu impedir nosso filho de pensar? Não. Ou seja, o pensamento foi manifestado. Então a gente pode impedir que ele se manifeste. Eu repreendi para que ele não se manifestasse mais daquela forma, né? Que ele não falasse mais aquilo. Mas eu não consigo parar, não consigo aniquilar o pensamento, nem dele nem de ninguém, por mais que eu o ame. Nem o meu próprio eu consigo todas as vezes aniquilar, parar, mas eu posso vigiar. Opa, esse pensamento não é tão vivo, não. Bora repensar e Reciane, né? A vigilância é o nosso grande aliado, vamos dizer assim, nosso grande aliado nessa tarefa de sempre retornar ao caminho correto, retornar ao caminho do bem. Mas aqui nós estamos falando do pensamento, que escape a todo o constrangimento, pela qual ele goza de uma liberdade absoluta. O homem goza de uma liberdade sem limites, pelo pensamento. Mas isso não significa que ele não vai ser responsabilizado pelos pensamentos dele. Tá? Isso aí é uma coisa que tem que ficar muito clara. Não é que eu posso pensar tudo que eu quiser que eu não vou ser responsabilizado, não. Ah, mas se eu não agir... Não, as coisas não funcionam desse jeito, não. Tá? Mais pra frente a gente vai ver isso aí. Olha ela aí, já está aqui. Na questão 834, lá no Livro dos Espíritos. O homem é responsável pelo seu pensamento? A espiritualidade respondeu: ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absorve-o, segundo a sua justiça. Então, perante Deus, nos conhece intimamente, não existe pensamento, não existe ação que não seja nossa responsabilidade. A gente pensou, a gente vai ser responsabilizado por ele. Então o que é que nós temos? Nós temos a liberdade de pensar. Ótimo. Bom, mas também responderemos pelos pensamentos nascidos na nossa engrenagem mental. Lembra do que a Manuel colocou lá em Pensamento e Vida? Qual que é o veículo? Através de ondas sutis e onde no circuito de ação e reação no tempo. Então, todo pensamento tem uma ação, né? A ação de pensar vai gerar uma reação no tempo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que vigiar sempre. A gente tem que fazer uma reconexão, né, com o divino, para que nós sempre estejamos alinhando o nosso pensar. E aí vem a importância da prece, gente. A prece sentida realmente do coração, ela nos conecta com o divino, com o mais alto, mais elevado, e nos faz emitir ondas, boas vibrações, vou colocar assim para facilitar o entendimento, boas vibrações que irão nos conectar com os benfeitores espirituais, que tanto nos auxiliam. Na questão 835, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar?
Olha só, até então nós estávamos vendo sobre pensamento. Agora estamos vendo sobre consciência. A relação entre pensamento e consciência. Aí Kardec quer saber, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A espiritualidade respondeu. A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. A consciência é um pensamento íntimo. O pensamento também é um pensamento que pode ser íntimo ou você pode exteriorizar o seu pensamento. Mas a consciência, ela chega para nós, vamos dizer assim, como um pensamento que vem nos limitar. É aquele pensamento que vem nos restringir. Enquanto o pensamento por si não tem teias, né? Não sofre restrição, a consciência vem para dizer, opa, olha, isso aí não está muito certo. Bora vir para cá, isso aí está ferindo o que você sabe que é o certo. Seus valores não são esses. Cadê a sua ética? Né? Sempre está nos trazendo. Você pode até não ouvi-la, não querer segui-la. Não ouvi-la não, né? Que ouvir a gente não ouve. Você pode até não querer segui-la, mas você sabe que está fazendo errado. Você está indo contra a sua consciência. Mas vamos lá. Eu coloquei algumas palavras que nos levam à palavra consciência, tribunal interno, pensamento secreto. Uma outra característica permanente, indestrutível. Como eu falei, você pode até não querer escutar, mas você sabe que está fazendo errado, porque sua consciência está ali, latente. Ela é fruto das nossas experiências, do contexto cultural, das crenças individuais, do parâmetro moral de cada um. Mais uma vez eu volto aqui falando de faixa evolutiva. Minha consciência, ela é proporcional à minha faixa evolutiva. Se hoje eu estou na minha melhor reencarnação, minha consciência hoje é uma do que se eu colocar 3.000 anos atrás. Hoje ela é mais ampliada. Por quê? Porque ela é fruto das minhas experiências e não é só da experiência dessa existência. Ela é fruto de todas as minhas experiências. Hoje em dia, se eu consigo aprender um pouco mais fácil algum ensinamento, por exemplo, da doutrina espírita, provavelmente eu tive já algum estudo em reencarnações anteriores. E isso me facilita a compreensão mais fácil de alguns ensinamentos hoje. Certo? Então, ela preexiste através das transformações do indivíduo. Ela vem conosco. Ela persiste e se mantém através das transformações do indivíduo. Gente, uma coisa para se avaliar muito é que é uma coisa individual. A consciência é de cada um. Não pense que a gente consegue enganar a nós mesmos. É igual a gente viu, a gente presta sempre contas a quem? A Deus. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Então, tanto ele quanto nós mesmos temos consciência quando a gente infringe uma lei divina. E nós seremos responsabilizados por isso. Né? Então vamos vigiar, vamos ficar atentos. Como que eu estou hoje? O que eu estou fazendo para seguir no caminho certo, no caminho do bem? Uma coisa muito legal, uma pergunta do Kardec na questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações?
espiritualidade respondeu: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Calma, gente. Muitos de vocês aí pensou já nas influências ruins, né? Mas antes de falar dessas de influências não tão boas, vamos falar aqui de alguém que nos pega pela mão e nos dirige, assim, nos conduz com a mão de Pai eterno, de Mestre, que é o Cristo. Vocês já pararam para pensar no amor do Cristo por nós? Que, como governante da terra, encarnou, sofreu todas as dores do corpo carnal para nos passar a mensagem de amor e de misericórdia, para dizer: eu e o Pai somos um, nós te amamos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vim trazer uma mensagem consoladora, que Ele, uno com Deus, estava aqui para nos dizer: eu te amo. É muito tocante quando a gente para pensar nesse amor que a gente ainda não consegue sentir, mas a vibração é muito grande. Quando a gente para refletir sobre esse amor, né? Mas a gente está no caminho, a gente um dia chega lá, né? Esse topo lá é um desafio que todos nós temos e vamos sempre seguir muito confiantes, né? Não importa o tempo, no momento a gente chega lá. Mas aqui nessa influência que a gente tá, que eles falam aqui, que os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações maior do que a gente pode supor, e muito frequentemente são eles que nos dirigem. Aqui eu lanço mão do Cristo para lembrar vocês, mas sobretudo do nosso espírito protetor, nosso guia espiritual. Lanço mão aqui dos nossos amigos, né, ou familiares de outras encarnações, espíritos afins, já mais evoluídos, que são afins e queridos ao coração, que estão sempre ao nosso lado, tentando nos auxiliar, nos conduzir, né, se compadecem quando nós insistimos no erro, né, fechamos os nossos olhos para o verdadeiro. Eles estão ali persistentes ao nosso lado, nos ajudando, nos mostrando, nos livrando às vezes de grandes tragédias, né, de algumas dificuldades que não são necessárias para a gente viver naquele momento. Então, a gente tem que ter muito em mente essa influência que a gente recebe também pelo lado bom, né? Também pelo lado daqueles que estão para nos proteger, para nos auxiliar, para nos guiar, porque são momentos difíceis que a gente passa nos, vamos dizer, 70, 40, 90, 100, vamos colocar 120 anos de existência carnal, né? E eles estão ali, ao nosso lado, nos guiando, e muitas vezes, como eu disse, segurando pela mão mesmo. Mas depende de quem essa influência ser benéfica. Depende de nós, unicamente de nós.
porque está vinculada à sintonia. E aí a gente vem. Lembra, refletindo sobre o que a gente viu anterior. Pensamento é força criativa. Se ele é uma força, eu consigo, pelo meu pensamento, atrair ou repelir. Se eu tenho uma casa mental harmoniosa, sadia, tranquila e em equilíbrio, eu vou atrair bons espíritos. Agora, se ao contrário, eu não estou trilhando um caminho correto, eu prezo pela maledicência, cultuo o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? E tantos outros. Né? E além dos vícios, né? Que a gente sabe, materiais, que a gente vai lá, drogas, sexo e tal, a gente tem números, não vamos aqui citá-los. Mas quem eu vou atrair com esses pensamentos malsãos? Eu vou atrair maus espíritos, porque eu estou em sintonia com eles. Se eu estou em sintonia com os espíritos elevados, se eu tenho pensamentos elevados, sintonia com espíritos elevados. Se eu não tenho pensamentos tão bons, estarei com os espíritos não tão bons. E nós, espíritos imperfeitos, em que somos ainda facilmente afetados, né? Assim, a gente começa um dia bem e daqui a pouco aconteceu uma pequena coisa e isso nos desequilibrou. É de suma importância que a gente vigie. A vigilância é muito importante, mas sem esquecer do orar. A importância da prece, gente, ela é tremenda. Se a gente pudesse ver os raios que a gente emite, né? Quando a gente entra numa prece sincera, nós acho que a gente faria mais preces. A importância da prece ao levantar, a importância da prece ao dormir, a importância da prece a todo momento, né, que a gente sente no nosso coração. E seja o uso de conversar com Deus, conversar com aquele amigo espiritual que nos dá bom conselho. A gente deve sempre fazer essas preces, não importa onde a gente esteja. Né? O nosso pensamento tem força, então não é verbalizar através da fala. A gente pode simplesmente pensar. Então, sintonia e influência. A influência vai muito com quem a gente está sintonizado. E lá no livro dos Espíritos, na questão 460, Kardec pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Olha só. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tende em vós duas ideias que se combatem. Daí dá pra gente lembrar, né? Um falando aqui, outro falando ali, né? A gente pensa muito nisso. Mas por que será que temos essas ideias contraditórias? A gente acabou de falar sobre sintonia. Se eu estou sintonizada com o bem, se eu mantenho a minha casa mental fluindo em boas vibrações, eu estou sintonizada com os bons espíritos. Então não terei aí duas, vamos dizer assim, ideias contraditórias, e sim a mesma, né? E a mesma coisa a gente vai pensar aí com as ideias
que nos assolam muitas vezes não tão boas. Eu também não estou tão sintonizada. Mas eu sou aquela pessoa mediana, que eu tô ali, olha, se eu tô boa, não tô... eu vou ter esses sentidos, essas ideias contraditórias, sim, né? Opa! E aí é o momento de quê? Ligar o sinal de alerta, né? Olha o sinalzinho de alerta piscando, opa, tem alguma coisa errada. Gente, e aí eu fui buscar um comentário de Miramês na obra Filosofia Espírita sobre essa questão que eu achei muito interessante. Coloquei ele aqui para nós. Todos os pensamentos exteriores chegam à mente pela força da semelhança. Olha lá, força da semelhança, por atração dos iguais. É por isso que muitas vezes não se pode distinguir os sugeridos dos próprios, por se estar acostumado a pensar daquela forma. Devemos orar e vigiar neste campo mental a que nos referimos. Todo cuidado é pouco para não cairmos em novas tentações. Se eu dou um sinalzinho de alerta lá, é momento de orar. É momento de vigiar, para que a gente não caia novamente. E Miramês reforça aqui a força da semelhança por atração dos iguais. E uma coisa que ele comentou lá, que eu achei muito interessante, foi sobre pensamento constante. Em nós, seres ainda imperfeitos, né, nosso pensamento, ele fala que ele tem intervalos. Eles não são pensamentos constantes. Nós sofremos intervalos entre um pensamento e outro. E é nesses intervalos que os maus espíritos se aproveitam para incutir em nós algumas ideias malsãs. Diferentemente dos espíritos superiores, que o pensamento é contínuo. Nós não vamos entrar nesse estudo de pensamento contínuo, mas só trazendo essa brecha que existe, né, nos nossos pensamentos, em que a gente pode estar, né, dando essa brecha, vamos dizer assim. Vamos pensar no nosso corpo, e que nesse corpo, que é a nossa casa, ele é cheio de frestas, né? Cheio de buraquinhos que por ali podem passar. Então o que a gente faz? A gente nos protege. A gente tenta nos proteger através da prece, através dos pensamentos. Através de pensamentos bons, emitindo boas vibrações. Porque jamais entidades ainda fora do conhecimento do Evangelho de Jesus, fora ainda, né, do caminho do bem, vai se aproximar, ou elas podem até tentar se aproximar, mas não encontram em nós o acalento que precisam para seguir. Às vezes espíritos brincalhões, espíritos ainda, né, com alguma coisa entre nós, alguma coisa, mágoa, algum ressentimento conosco, que a gente não sabe qual seja, não temos consciência, na verdade, seja. Mas ele, mais pra frente aí, ele vai falar de como nós devemos agir quando a gente se depara numa situação que a gente detecta que esse pensamento não é nosso e que pode haver algum irmão ainda desorientado que está tentando nos influenciar de alguma forma para o mal. Vamos ver. Kardec, muito intuído, pergunta como distinguir os nossos próprios pensamentos dos pensamentos que nos são sugeridos. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nesta distinção.
e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. E se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Ou seja, se escolher o bem, ótimo, bom, acertado. Mas se também escolher o mal, a responsabilidade é sua, é unicamente sua. Olha só, gente. Então, aquele primeiro impulso, né, aquele primeiro pensamento, normalmente são os nossos. Tá? Agora, esse pensamento pode ser bom ou ruim, mesmo sendo nossos os primeiros. Tá? Vamos parar aí, sempre que é obsessão, não. Pode ser, né? Pode ser nosso, como pode ser influenciado. Mas, normalmente, como ele coloca aqui, em geral, na verdade, a espiritualidade usa essa palavra, em geral, o primeiro impulso é vosso. Ou seja, os primeiros que nos ocorrem são nossos. Mas esse pensamento pode ser bom ou ruim. Vai depender o quê? Vai depender do que eu tenho na minha mente. Se eu sou a pessoa que estou procurando agir sobre o aspecto da caridade, do amor fraterno, né, da fraternidade, da solidariedade, buscando diminuir, eliminar o orgulho, o egoísmo, né, a vaidade, procuro afastar de mim a maledicência. Então, tudo isso vai me gerar um primeiro impulso bom, primeiro pensamento que eu tenho que ser bom. Agora, assim, não, se ao contrário eu cultivo a maledicência, totalmente vinculada à vaidade e tal, minha primeira reação vai ser um pensamento não tão bom. E eu sou o responsável pelos meus pensamentos. Sempre serei eu responsabilizada, né? Então, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Muito interessante a resposta. Examinai-o. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então, gente, é muito simples, né? A espiritualidade foi curta. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Então, se é trilhado pensamento na sua mente que é para o bem seu, para o bem do próximo, não há dúvida. Agora, se algo gera dúvidas se é bom ou não, pode ter certeza que aí já tem algo a se questionar. E olha só o que Milanês coloca lá na obra Filosofia Espírita. O estudante das verdades espirituais deve observar seus próprios pensamentos. Gente, é o que eu falei no início. O estudante sempre tem que observar seus pensamentos. E é fácil distinguir os pensamentos bons dos maus, bastando um pouco de razão para que possamos entender. Passe sempre pelo crivo da razão. Se fosse comigo, eu iria gostar? Qual que é a regra de ouro? Não faça ao outro o que não gostaria que fizesse com você. Se eu não quero isso para mim, eu também não vou querer para o próximo. É uma regra de ouro. E outra coisa, a minha liberdade acaba quando começa a do outro. Se eu tiver, invadindo o espaço do outro, então é porque chegou a hora de acabar. Ali é o limite da minha. Então, a razão sempre vai ser, o crivo da razão vai ser sempre um bom limiar de saber se é bom ou mal. E olha só, continuando o comentário de Milanês sobre essa questão de distinção do pensamento, na questão 464, ele colocou pontos muito importantes.
Vamos ler aqui devagar, que realmente é fantástico. Deves saber que os caídos mais difíceis de levantar são aqueles que se consideram inúteis à sociedade. Os mais arruinados pela paralisia são os que esmorecem no trabalho do bem. E os maiores sofredores são os que ignoram as leis de Deus. Gente, os caídos mais difíceis de levantar, aqueles que se consideram inúteis na sociedade. É muito triste se sentir inútil à sociedade. Achar que você não está contribuindo com nada na sociedade onde você vive. É muito triste se sentir assim, saber que alguém se sente assim. O mais arruinado pela paralisia, os que esmorecem no trabalho do bem. Aqueles que desanimam do trabalho do bem. Aqueles que se acham cansados, desanimados. A esses, a palavra de Jesus foi profunda. Vinde a mim, os que estáis cansados, e vos aliviarei. Não devemos desistir jamais do trabalho do bem. E os maiores sofredores são os que ignoram a lei de Deus. Os maiores sofredores são aqueles que não conhecem ou aqueles que conhecem, mas estão desvirtuados. Ou seja, que por enquanto estão a ignorar a lei de Deus. Mas aí Miramês coloca uma coisa muito interessante. Vê bem o quanto podes fazer por eles. Por esses companheiros que se encontram na retaguarda, pedindo ajuda e consolo. Porque todas essas situações são de pessoas sofredoras. E todas essas reações são reações de ajuda, de pedido de ajuda. São pessoas que precisam de ajuda. E aí, quando nos ocorre esses pensamentos que a gente diz, opa, isso não é coisa minha, tem algo errado. Quando a gente identifica isso, Miramês nos dá uma dica. Quando começares a perceber maus pensamentos em tua cabeça, não deves orar para expulsar os que estão emitindo as ideias maléficas. Ora por eles e passa. Daquela hora em diante, a desejar e a fazer o bem a eles. Desta forma, estás cooperando para as mudanças de ideias dos que pensam desordenadamente. Em muitos casos, inimigos invisíveis passam a ser companheiros de jornada no grande amor que transforma e eleva. Gente, é maravilhoso isso aqui. A primeira reação seria tentar pedir para que nos afaste do mal. Mas olha que grande lição. É o amor. É o amor se fazendo presente. É amar o próximo. Se nós estivéssemos na ignorância, como esses irmãos, tentando fazer o mal a alguém, às vezes só por satisfação pessoal ou pela inveja, porque eu estou sofrendo e quero que outro sofra. Porque a maioria é por leviandade, a maioria é por não ter conhecimento. Olha assim, vamos nos colocar no lugar desse irmão. Se alguém orasse por nós naquele momento, e nós pudéssemos sentir a vibração de amor dessa pessoa, e esse amor conseguisse nos libertar da escravidão, dos sentimentos que nós nutrimos de ruim, e isso fosse liberto através dessa orientação, através dessa prece de amor. Ou não estou falando de uma prece, né, gente? Às vezes são vários e vários contatos, várias e várias preces, muitas orações, mas se a cada prece, a cada oração fosse se diluindo esse mal e ajudasse a nos libertar, como
como será que a gente iria se sentir? Eu me coloquei no lugar. E com muita gratidão. A gente ia amar muito essa pessoa que fez isso por nós, porque essa pessoa se dignificou a olhar para o lado, a olhar por nós, a entender que a ação naquele momento era um pedido, uma ação ruim, era na verdade um pedido de ajuda. Maravilhoso isso aqui. É uma grande lição que Miramês nos deixa aí de como fazer quando a gente tiver pensamentos, identificar pensamentos que não são tão bons, que não são nossos. Né? A gente passou ali por tudo e é fantástico isso aqui. Bem, então com a evolução do espírito, a consciência do bem e do mal ficam cada vez mais definidas. Manifesta-se conforme a evolução do si. Lógico, gente. A consciência do bem e do mal, né, cada vez mais vai ficando definido. Se a gente for pensar nas reencarnações anteriores, se a gente for pensar agora mesmo, Raiciane com 15 anos tinha uma consciência, Raiciane com 40 tem outra, Raiciane com 80 vai ter outra consciência, porque a gente vai vivenciando as experiências, a gente vai aprimorando o conhecimento. Por isso é muito importante o estudo. Enquanto encarnados, a gente está podendo estudar e vivenciar ao mesmo tempo as nossas experiências. É uma grande oportunidade de estudo e prova, né? Aqui. Então a gente pode dizer que a gente se constrói. E essa construção, ela é lenta, mas ela é constante. Então a gente não pode, não tem que pensar no último degrau, né? A gente não tem que pensar em nós como anjos. A gente tem que pensar que a gente tem várias oportunidades. E cada oportunidade deve ser agarrada, como se diz, com unhas e dentes. A gente tem que fazer sempre por mesmo. E não nos bater aos tropeços. Porque a gente vai tropeçar em muito. O momento que nós estamos vivendo de reclusão, né? Podemos dizer que é uma reclusão também na nossa casa íntima, que a gente está tendo a oportunidade de nos conhecer melhor, de refletir, para que a gente saia desse momento de reclusão do mundo também fortalecido. Porque vai passar, tenho certeza, isso vai passar. Mas o importante é saber como que nós passamos por esse momento. Pode durar 6 meses, pode durar 1 ano. Cada nação está tendo o seu tempo necessário de reclusão. Vão ter outros momentos? Vão ter outros momentos difíceis. Nós estamos passando por um momento de transição do planeta. Nós sabemos disso. Mas o importante é como cada um de nós está passando. E eu rogo, né, para que cada um possa sair melhor. Para que cada um possa sair mais consciente de si para as novas batalhas. Né? Para as novas batalhas. E com a consciência, né, cada vez mais focada no bem. Consciente do bem que tem em nós, do bem que podemos fazer para eliminar cada vez mais o mal. Eu coloquei essa escadinha aqui, que na verdade é uma escadinha de pensamento positivo, né? Como é que a gente age, né, na evolução no pensamento positivo, mas que também a gente pode usar essa escadinha aqui para o bem. Se a gente for pensar no bem que eu posso fazer, no bem que eu quero, olha só, em qual desses degraus eu acho que eu estou? Vamos colocar a palavra bem aqui, ó. Eu não consigo fazer o bem. Depois, talvez eu possa fazer o bem.
quero ser capaz de fazer o bem. Já mudei. Agora eu quero. Uma palavra, eu quero. Foi colocada aí à vontade. Depois, o próximo degrau. Como será que eu posso fazer o bem? De que forma que eu posso fazer o bem? Vou tentar. Aí já estou partindo para ação. Eu vou tentar. Aqui eu posso fazer. Eu farei. Eu consegui. Então, não importa em qual degrau a gente está. A gente não precisa só pensar quão longe ou distante eu esteja lá, naquele topo. Mas o importante é agir. O importante é que a gente tenha consciência de que a gente pode desvirtuar um pouco da caminhada, mas a gente tem toda a ajuda possível e necessária para a gente retornar ao caminho do bem. Muitas vezes, como eu falei, a gente está sendo levado pela mão, tá? E cada um de nós podemos, com convicção da presença de Deus em nossa vida, trilhar esse caminho com mais confiança, com fé. E olha só, muita simplicidade aqui, alguns gatilhos de bons pensamentos. Pratique a caridade constantemente. Gente, quando a gente pratica a caridade em forma de silêncio, a caridade com um sorriso, a caridade com ouvir alguém, simplesmente ouvir, às vezes não precisamos nem falar. E caridade também no sentido material, dar ao quem precisa, mas às vezes até o silêncio é uma caridade. Quando eu falei essas coisas aqui, eu sei que cada um de vocês pensou no momento que vocês foram caridosos com alguém. Vocês conseguem lembrar do que vocês sentiram quando praticaram? É muito bom esse sentimento, não é? É um sentimento que gera uma felicidade muito grande. E ele passa, né? Porque a nossa caridade ela ainda não é constante. Agora imagine os espíritos que são, por natureza, por essência, já por essência, quando eu falo, é que eles conquistaram, tá, gente? Não é que chegaram à perfeição, assim, não. Eles vivem nesse estado constante, nessa felicidade, nessa alegria constante. Nós, em algumas ações, nós podemos vivenciar. Então, agora imagine se a gente pudesse ter o poder de ver o que nossa mente emite quando a gente sente essa felicidade por ter sido caridoso com alguém. Você consegue imaginar a energia que a gente emite quando se sente útil para alguém? Quando a gente se sente caridoso, que a gente cumpriu aquele papel. Agora imagine esse sentimento constante. Outro item muito interessante é o perdoe todos os inimigos. Mas antes, peça perdão. Peça perdão às pessoas que você magoou. Pedir perdão é uma coisa libertadora, gente. A pessoa pode até nem te perdoar. A pessoa pode ainda não ter condições de te perdoar. Mas você pedir o perdão, reconhecer o seu erro, já te dá uma sensação de grande liberdade. E você perdoar a todos aqueles que te ofendem, que às vezes é um exercício não de um dia, às vezes a gente não consegue perdoar de um dia para o outro, né? Normalmente não se consegue, é um trabalho, é uma construção, e a oração vem muito forte nesse exercício de perdoar. A oração pedindo, forças para que você consiga se libertar, dessa amarra que é amargo, que é o ressentimento. Não julgue.
exercício constante, né? Não julgar, não falar mal das pessoas, não julgue também. Tente se abster, vigie os pensamentos, vigie quando o julgamento te assolar. Mantenha boas vibrações e energias com o plano espiritual. É oração sempre constante, sem dia, horário, a hora que for possível e necessária, você sentir essa necessidade. Esses são alguns gatilhos muito simples, sem tantos outros. E cada um escolhe as formas de te reconduzir. Eu trouxe um texto aqui muito interessante, que está sendo divulgado na mídia, e às vezes sem o autor, mas o autor é o André Luiz, o espírito André Luiz, foi ditado ao Chico Xavier e está na obra Busca e Acharás. Tá? Ele tem muito a ver com o momento atual que a gente está passando, muito a ver com o tema que a gente também está vivendo, está estudando, que é pensamento e sintonia. Como a gente deve sintonizar, como que a gente deve fazer para a gente, quando estiver um pouco desanimado, surgir alguma coisa que nos desmotive, como agir? Eu vou ler junto com vocês aqui e vamos fazendo uma reflexão íntima sobre ele. André Luiz nos diz: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Movimento. Auxílio. Peça auxílio a Deus. Tente contato de pessoas. Eu sei que a gente está vivendo um momento de pandemia, gente, mas olha só, contato pode ser por vídeo, pode ser por videoconferência, pode ser por uma ligação, ouvir alguém é muito bom. E hoje, com os recursos da internet, com os recursos de tantos apps que nós temos, a gente pode não ter fisicamente contato físico do abraço, que é muito, muito bom, eu sei disso. Mas a gente tem como sentir as vibrações. E lembre-se que o pensamento, ele tem mudas. E as vibrações também. Então, vamos pensar nesse contato com as pessoas aqui, dessas formas agora. E também daqueles que têm um familiar perto. Tem um marido, tem um filho. Tem pessoas que às vezes, aquelas que nos trazem boas vibrações, não estão perto. Você pode fazer uma chamada de vídeo para ela. Você pode pegar o telefone e buscar aquele velho alô, né? Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você está adiando. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Gente, guarde a convicção
e todos estamos caminhando adiante. Nós não estamos regredindo, nós estamos seguindo adiante. E que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças. Gente, aproveitemos esse momento do afastamento do mundo material, desses afazeres que nos consomem tanto. Se hoje nós temos 15 minutos, se hoje nós temos 1 hora, 2 horas a mais no nosso dia para nós mesmos, vamos usar essa pausa para reequilibrar nossa mente, para ler um bom livro, para estudar, para valorizar um pouco mais dessa oportunidade que é estar encarnados, de sermos esses trabalhadores da última hora. Vamos pensar nisso, vamos ver como podemos chegar lá no final dessa batalha, que aqui é apenas uma batalha. Chegar lá no final dessa batalha da pandemia, do Covid-19, como que nós vamos estar? Mais fortes, com as forças refeitas, com ânimo, com perseverança. O que nós não podemos nos entregar é a inércia, é o desalento. Vejamos em tudo o melhor possível. Termino o nosso estudo de hoje, finalizando com a palavra de Emmanuel. A mente humana é o espelho da vida. Eu agradeço a todos, por estarem comigo. Vamos fazer uma breve prece de encerramento. Espiritualidade a mim, Mestre Jesus, que está conosco, nos auxiliando e incluindo. É com o coração repleto de alegria que concluímos o estudo e rogamos a compreensão de cada palavra, que ela seja sentida no âmago do nosso ser e trazida para as nossas ações no nosso dia a dia, que ajude a nos construir melhor como servidores na tua seara, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada lar, por cada pessoa que neste momento, junto conosco, clama por tua paz, por tua vida. Aquele irmão que ainda está distante do teu amor, Senhor, rogamos que a faísca da tua misericórdia chegue até ele, acendendo nele a centelha de paz, de esperança, que dias melhores virão e que ele é um ser muito amado. Que tua paz, Senhor, esteja com cada um de nós, onde estiver. Que assim seja. Muito obrigada a todos, uma ótima semana.